Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar vários aspectos nesse corte aí, como cortar o topo, fazer um topete mais acidente, como fazer o degradê bem limpo, bem bacana, de uma forma simples e rápida. Então fica no vídeo até o final que tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Rapidamente, já direto para o que interessa, a gente começa passando a nossa máquina 2 ali na direção da recessão baixa ali, do biquinho da recessão baixa ali. Eu venho imediatamente com o meu pente 1 fazendo uma marcaçãozinha para a gente já começar a trabalhar o sombreado ali naquela região, né? Para deixar bem espalhadinho. Eu trabalho ali mais ou menos 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo, né? Então a marca fica no meio ali. Isso vai me permitir um espaço para mim trabalhar tirar essa marcação da 1 aí com mais facilidade, beleza? Agora eu venho com o meu pente 05, pente meio, né? E eu venho trabalhando ele no movimento, como eu gosto de dizer, um movimento de decolagem, né? Um movimento mais de saída, tipo o C, mas um C mais reto. E eu não faço marca, né? Eu não faço uma marcaçãozinha ali. Eu vou trabalhando ali uma graduação da marca da máquina 1 para navalha. Eu vou trabalhar uma graduação descendo essa graduação aí. Então eu passei meu pente meio, agora eu venho com a minha zero alta, já trabalhando esses aspectos todinho lindo, deixando bem limpinho ali, né? Para depois a gente vir com a nossa máquina zero e trabalhar essa região toda ali. O que a gente está fazendo aí? A gente está trabalhando, preparando para a navalha ali e fazendo uma graduação da máquina 1 para baixo. Imagina que você está fazendo um degradê de cima para baixo da máquina 1, que é o nosso limite ali para baixo. Então a gente vai trabalhar o pente meio, trabalho com a zero alta, trabalha com a zero baixa, depois com a detalhe e depois com a navalha. Pronto, você fez uma graduação até o mínimo. E depois, se for o caso, não é o caso do nosso cliente aí, a gente passa a chave, beleza? Agora eu quebro essa linha, né? Então, basicamente, ou seja, se eu quebrando essa linha aí, eu já tenho o meu degradê já limpo e pronto. Então, de uma certa forma, é uma forma bem simples de fazer um degradê, beleza? Existem várias formas, como eu sempre digo, mas se você não está satisfeito com a forma que você faz, tá aí uma boa opção para você testar pelo menos para ver se vai melhorar o seu desempenho ou não. Claro que todas as vezes que a gente muda a forma de fazer qualquer coisa, exige um tempo de adaptação. E você precisa realmente acreditar naquilo que você está começando a aprender para você dominar, beleza? Eu trabalhei ali o pente 1,5 alto, 1,5 baixo. Agora eu venho com o meu pente 1 alto e 1 baixo, né? Trabalhando esses aspectos ali mais da sombra. Então olha só, o degradê já vai aparecendo, já vai ficando pronto. Nosso fade já está ficando limpo, dando aquela cor bacana, né? Aquele acinzentado legal num degradê dessa forma aí. Então, por exemplo, se você gosta daquele degradê, quando chega nessa marca aí, você deixa ela bem mais forte, preservando bastante as arestas. Pronto, ali ele só você trabalhar ali com o pentezinho corrido bem de leve, depois com a tesoura dentada bem e trabalhar esses aspectos todinho ali. Agora, se você gosta de um degradê mais espalhado, né, como é o caso da proposta desse corte, a gente vai quebrar bastante essa linha escura ali do corte ali. Então, fica ligado até o final que você vai entender do que eu tô falando, beleza? Ah, como assim? Existe duas formas? Existe sim. Se você vai preservar bastante arestas, você vai deixar
essa linha escura mais forte. Se você vai dar um aspecto mais espalhado, de uma graduação bem mais espalhada, você trabalha melhor essa parte da conexão ali, desgastando ela bem para espalhar bastante esse degradê ali. Então, são duas formas de trabalhar, beleza? Normalmente essa forma mais forte, né, mais sombreada, ela é usada em degradê mais baixo, né, tipo o low fade, por exemplo, que você vai deixar aquele negócio bem sombreado mesmo para ficar bem bacana mesmo. Show? Mas quando você trabalha um degradê mid fade ou um high fade, ou seja, degradê médio ou um degradê alto, a opção de espalhar ela é uma boa opção. Claro que vai muito do gosto, beleza? Então eu passei ali uma máquina, passei outra, vim o meu pente 005, né? Então eu trabalhei ali os últimos detalhes com nossa máquina 0 também, trabalhando todos os detalhes, deixando o degradê bem limpinho, beleza? Venho agora com o pente com a máquina detalhe, né? Trabalhando todos essa conjunção, né, ali entre a parte da máquina e a parte de onde vai navalhar. Então você vai fazendo uma marcaçãozinha. O vídeo ficou acelerado, não deu para dar esses detalhes todinho, mas basicamente é isso. Voltei com a minha máquina 0 ali, catando os últimos detalhes que ficou para trás, beleza? Faço o acabamentinho ali na recessão, bem de leve, o mínimo possível. Por quê? Depende muito do conteúdo que você traz. Se é um conteúdo para um dia a dia, isso vai muito do que você acordou com o cliente, né? Se o cliente gosta, tira muito ou não. Então, fica a critério de você e do cliente ali na hora de escolher esses detalhes aí, beleza? Agora cortando o topo eu faço uma divisão, uma mecha central ali, uma mecha guia. A gente vai preservar bastante esse topete, né? Tá tirando um pouco mais do ápice ali e para dar uma angulação legal nesse cabelo, show? Agora eu separo uma mecha, jogo a mecha toda para um lado e corto seguindo essa referência, tá vendo? Então isso vai me facilitar, porque a mecha guia, o nome está dizendo, né? Ela vai te guiando no corte, então isso te dá muito mais agilidade. Antigamente, ou há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu achava que era perda de tempo e tal. Por quê? Porque é possível sim cortar um cabelo mecha a mecha do jeito tradicional sem uma guia. É possível. Porém, eu achava que essa forma era mais difícil e mais demorada. Porém, depois de um tempo, eu percebi que, né, testando, e por mais que eu tenha uma opinião sobre um assunto, eu vou examinar ele, eu vou tentar aplicar no meu dia a dia. E eu fui vendo que você tendo uma linha de corte definida, fica muito mais fácil para você, né? Aquilo que parece ser difícil, né, que vai te demorar, né, ou seja, te atrasar, acabar facilitando o seu dia a dia. Então, linhas de corte em todas as áreas é bom seguir para você ter um direcionamento legal, beleza? Agora conectando aí, eu cortei o topo do jeito tradicional, de um lado do outro. Agora eu estou quebrando um pouco desse peso, né? Como eu te disse, nesse caso desse corte a gente não vai trabalhar aquela aresta muito cheia, a gente vai trabalhar um pouco mais batidinha ela. Então eu trabalhei ali quebrando um pouco as arestas ali, conectando ali o topo, cortei em cima, cortei do lado, embaixo, e agora eu faço só aquela quebra daquele bico ali, deixando o cabelo com um aspecto ainda meio quadrado ainda, show? Não arredondando muito essa parte. É muito importante isso, porque isso pode trazer, dependendo do crânio, dependendo da cabeça do cliente, trazer um efeito muito arredondado e feio. Então não arredonde muito do lado, quebre só a esquina para ficar bem legal.
No caso da proposta desse corte, que é um corte para o dia a dia, um corte padrão, mas que também tem um toquezinho de sofisticação nele e fica bem legal, beleza? Agora a gente faz a conferência no topo do jeito tradicional. Gosto de fazer essa conferência. Eu não acho legal um cabelo que fique muito marcado, né? Eu vejo às vezes alguns cortes que para o dia a dia não funcionam tão bem. Quando fica ali aquelas marcações muito entre uma mecha e outra, fica aquele dente. Então, primeiro faça certinho. Ah, mas eu vou cortar o cabelo bem desconectado, né? Com a palavra que as pessoas usam muito, então os barbeiros usam muito isso. Eu uso o cabelo desconectado, eu uso o cabelo jogadinho ali. Beleza, show de bola. Porém, faça ele primeiro, depois você texturiza ele. Dá um aspecto desconectado mais organizado. Não faz o cabelo mal cortado para ficar desconectado. Essas mechas, quando você corta, ela fica pesada e fica muito feio. Quando começa a crescer o cabelo, fica horrível. Então, essa é a minha visão. Espero que eu não se ofenda aí que eu tô falando, não, beleza? Agora ali fazendo um pente corrido, já para quebrar, né, aquele peso. Primeiro a gente trabalhou ali com os dedos ali na parte do topo, fazendo aquela conexão. Eu já quebrei bastante essa quina. Agora eu venho com o meu pente corrido ali, com tesoura de corte mesmo, já quebrando um pouco essa quina. Tomando todos os cuidados para a gente não perder as arestas ali, né? Por mais que é um corte que a gente não vai deixar aquela aresta tão gritante, a gente não quer perder ela por completo. Então, pega essa visão aí, beleza? Então, fazendo ali um pentezinho corrido, sempre com o pentezinho, ó, subindo pro teto, né? Você não entra ele. Show? Agora, para finalizar essa parte da conexão, eu trabalho ali uma tesoura dentada na parte principalmente ali do degradê, para dar aqueles acabamento ali. Essa é uma área que é muito controversa entre os barbeiros, né? Muitos barbeiros se ofende quando fala que não pode passar tesoura dentada. Outros se ofendem também porque só fazem com tesoura dentada. Cara, a tesoura é um recurso. As tesouras, as ferramentas são recursos. E você pode e deve utilizar todos os recursos possíveis para o seu cabelo ficar bom. Se você consegue cortar só na tesoura e fazer essa conexão e ficar bom, top. Se você consegue fazer com a tesoura dentada e tesoura de corte, como eu estou fazendo aí, top também. E se você consegue fazer só com a tesoura dentada, ok. Só não aconselho, tá? Eu não aconselho porque acho que se você utilizar só a tesoura dentada para fazer essa conexão, você vai perder muito na qualidade dessa conexão, né? Então ela vai ficar muito confusa. Quando começar a crescer o cabelo, não vai ficar legal não, beleza? Mas fica a seu critério e segue o jogo, meu parceiro, né? Deu ali uma acertadinha ali no encaixe da franja ali. Franja não se tira muito, só tira bem o mínimo possível ali, mas o encaixe é importante. Estou secando esse cabelo também de uma forma tradicional. Só deixei ali um pouco ali o topete pra gente trabalhar um pouco melhor esse topete ali, né? Para fazer um volume nele. Então secando tudo ali, a gente já trabalha ali a parte do topete ali, dando um volume melhor nele, dessa forma que eu estou fazendo aí, né? Você puxa ali o cabelo e você trabalha ali uma escovinha adequada para isso, né? Então se você ainda não tem, a dica é uma escovinha da Cricut, muito boa para fazer esse tipo de escovação aí. Eu não gosto de ficar, né, escovando em excesso o cabelo, só mais ali na região do topete. Então eu guardo o cabelo bem encaixado, eu acho que fica um aspecto legal. Então aí, tô finalizando. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O cabelo ficou aí, ó, o degradê ficou bem espalhadinho, bem cinza, né?
deu um destaque legal no topete. Um corte padrão, dia a dia, mas que, como eu disse, tem uma pitada de sofisticação, e isso é bem legal, você trazer conteúdo sempre assim. Beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido aí para se inscrever nesse canal aí, porque tem realmente postado conteúdo diário aí, e de repente vai agregar na sua profissão, né? Um pouquinho que a gente aprende aqui, aprende ali, vai agregar muito na sua profissão. E se você é aprendiz, cara, cola nesse canal aí, mastiga vídeo por vídeo aí, porque realmente aí você vai encontrar muito conteúdo aí que vai te ajudar bastante, beleza? Então é essa aí a finalização. Eu gosto de trabalhar essa finalização. Acredite se quiser, spray eu nem uso mesmo no dia a dia, mas eu gosto de trabalhar sempre o cabelo bem finalizadinho, mesmo que seja do jeito simples, do jeito padrão, mas é bem legal. É bem legal você trabalhar essa finalização, porque isso dá uma autoestima pro cliente, né? O cliente se sente bem, beleza? Forte abraço e tchau.